Olá pessoal, meu nome é Leonardo, eu sou um dos responsáveis pelo blog Catálise Crítica e estou hoje aqui estreando o canal literário no YouTube, O Lugar do Livro. Então aqui eu vou falar, como o próprio nome diz, é o lugar do livro, falar sobre os livros que eu leio, fazer muitos comentários sobre literatura em geral. E começar hoje com um dos meus autores favoritos e com sua grande obra-prima, que é Faulkner, O Sonho e a Fúria. Aqui não é o exemplar do Sonho e a Fúria, que é um dos exemplares, um dos volumes da coleção de Faulkner da Library of America, é um dos meus tesouros literários. E aqui constam as novelas escritas de 26 a 29, dentre elas O Sonho e a Fúria, a obra mais famosa de Faulkner, aquela que é mais analisada, mais estudada. E acredito que é uma das que mais tem desistentes. As pessoas costumam deixar O Sonho e a Fúria pelo caminho, assustadas pela sua primeira parte, principalmente, que é narrada por uma pessoa com deficiência mental. Mas antes de falar disso, quero lembrar só de como eu cheguei a Faulkner. Eu lembro que já tinha ouvido, já conhecia o nome, mas foi quando eu li Como e Por que Ler, do Harold Bloom, um crítico literário americano. E ele fala muito bem de Faulkner, apesar de ele reconhecer o mérito dos outros livros, mas ele escolhe Enquanto Agonizo para representar a grande literatura de Faulkner. E aquilo me despertou curiosidade, eu acabei comprando, eu lembro, Luz em Agosto, foi em 2010. Li Luz em Agosto, achei fantástico, a resenha foi feita no blog Catálise Crítica, vou deixar o link embaixo do vídeo. E desse mesmo ano eu comprei Enquanto Agonizo, e comprei Santuário e ainda comprei Árvore dos Desejos, o único livro infantil que Faulkner escreveu e que vai ter um vídeo aqui porque foi um dos primeiros livros que eu li para o meu filho. Então, desde então escolhi Faulkner, elegi Faulkner como um dos meus autores favoritos, mas passei aí quase 4 anos sem ter contato com ele, e quando eu ficava só postergando a leitura de O Sonho e a Fúria, que meu irmão tinha comprado, e eu pensava, não, talvez eu tenha me impressionado demais quando eu for ler Faulkner de novo, quando for ter contato com sua prosa, eu vou descobrir que ele não era tão gênio assim, que tudo bem, Luz em Agosto me impressionou, mas pode ser que O Sonho e a Fúria, que é famoso por ser difícil, eu tenha mais a obrigação de gostar do que gostar como obra literária. E por isso que eu fui deixando para depois, até que resolvi ler. Aproveitei os dias de férias e li O Sonho e a Fúria. O Sonho e a Fúria, ele narra a história de uma família, a família Compson, uma família do sul dos Estados Unidos que já foi muito importante, já foi muito rica, uma família com tradição de educação, de acesso à universidade, mas que está enfrentando o seu fim. Ela está enfrentando uma série de problemas, tanto financeiros quanto emocionais mesmo, dentro da própria família. Houve uma série de tragédias, e o livro narra essas tragédias. E é um livro que me lembrou muito Crônica da Casa Assassinada, que está até aqui. É o livro de Lúcio Cardoso, um dos meus livros favoritos de todos os tempos. Foi uma indicação de um colega de um sebo aqui de Aracaju, chamado Fúria, que ele precisava ler isso aqui. E realmente, claro, a forma de escrever não se parece. Mas Crônica da Casa Assassinada também fala do fim trágico, doentio de uma família importante dessa feita de Minas Gerais. Mas voltando ao Sonho e a Fúria, a família Compson, nós vamos acompanhar alguns anos na vida dessa família e vamos ver como eles foram se despedaçando. O livro ele é dividido em 4 ou 5 partes, né? Teve uma 5ª parte que foi adicionada acho que 16 anos depois que o livro já estava terminado, adicionado pelo próprio Faulkner, que é um apêndice. A primeira parte ela é narrada por Benji Compson, que é uma pessoa com deficiência mental, ele tem 33 anos,
E essa talvez seja a parte em que mais ocorram os abandonos, porque é difícil você acompanhar, você começa a ler e não há não se segue a cronologia. Ele vai lembrando cada coisinha, ele tem a idade mental de 3 ou 4 anos, então algum evento, um cheiro, um barulho, ao avistar uma árvore, ele lembra de alguma coisa do seu passado, e ele viaja, volta no tempo sem nenhum aviso, sem nenhuma pista entre aspas, porque, como eu vou falar mais adiante, O Sonho e a Fúria é um livro muito difícil, uma obra em que é necessário prestar atenção nos detalhes. Você não pode ler como quem está lendo deitado na frente da televisão um livro qualquer. Você tem que ler com 100% da sua atenção voltada para ele. Porque lendo depois sobre o livro eu vi que há algumas pistas que dizem em que fase está. Claro, você só lendo o primeiro capítulo você não vai saber se está na infância, se está na adolescência ou se está na idade adulta do Benji. Mas pelo menos você vai saber que houve mudança. Um exemplo, sem adiantar aqui nenhum spoiler, é a pessoa que cuida de Benji muda de acordo com a época que ele está narrando. E isso eu não tinha percebido. Eu vim descobrir depois lendo sobre o livro. Mas nessa fase ele vai revelando algumas motivações, ele fala como testemunha. Então ele é uma criança, a idade mental dele é de uma criança, e ele não tem nenhum fingimento. O que ele vê, ele fala, o que ele ouve, ele descreve de acordo com suas memórias bagunçadas. E você termina essa primeira parte muito confuso. Você vê lá, ele está narrando, ele começa falando sobre um campo de golfe, que ele gosta de ficar vendo o pessoal jogando e grita uma palavra que lembra uma irmã dele. E em outro momento ele já está do lado de fora de uma casa porque está tendo um funeral e as crianças não podiam ficar dentro de casa. Então tudo isso vai se embaralhando, você vai viajando para frente, para trás, e você termina o capítulo realmente confuso. Eu terminei assim, bastante confuso e achando que não ia gostar do livro. Mas aí você vai para o segundo capítulo, ele é narrado por Quentin Compson, que é irmão de Benji, e é aquele irmão inteligente. A família está enfrentando, como eu falei, já estava enfrentando dificuldades financeiras. Esse capítulo, o segundo capítulo, enquanto o primeiro capítulo se passa no dia 7 de abril de 1928, apesar de que, como eu falei, ele se passa nesse dia, mas o Benji ele vai e volta no tempo. O segundo capítulo se passa no dia 2 de junho de 1910, ou seja, 18 anos antes. Quentin, como eu falei, ele era inteligente e o pai resolve apostar tudo nele. A família não tinha mais dinheiro para financiar a educação de todos os filhos, então resolve apostar naquele que é mais inteligente, vende um pedaço de terra, vende para um campo de golfe, por isso que perto da propriedade dele tinha esse campo de golfe, e o Quentin vai para Harvard para estudar. Só que o Quentin é uma pessoa com muitos problemas psicológicos, muito insegura, ele se sente culpada por isso, né? Porque a situação financeira da família piorou, nele foram depositadas todas as esperanças, ele acha que não vai dar conta, e ele tem um problema, uma espécie de obsessão com sua irmã, Caddy, que desempenha um papel muito importante na trama. Então ele fica relembrando, o segundo capítulo narra um passeio, ele está passeando nos arredores ali da universidade, e acontece uma série de mal-entendidos. E apesar de o primeiro capítulo, a primeira parte do livro ser narrada por um deficiente mental, essa segunda parte eu achei ainda mais complexa, mais difícil e até então um tanto desanimadora, porque apesar de você conseguir juntar aqui e ali algumas peças, mas aqui está presente o fluxo de consciência mesmo. Então o Quentin vai ficando mais angustiado, começa até razoavelmente bem, a narrativa mais ou menos linear do ponto de vista de, você está falando de Faulkner, né? Então
você consegue acompanhar aqui e ali alguma coisa, mas quando chega no final, que você vai chegando no limite da insegurança e do desespero de Quentin, vai ficando tudo muito sem sentido, muito confuso. E aí você termina o capítulo e você, caramba, será que eu vou conseguir realmente terminar esse livro? Porque você já está na metade do livro praticamente, você terminou a segunda parte. E aí você entra na terceira parte, que é narrada no dia 6 de abril de 1928, por Jason Compson Filho. O nome do pai, o patriarca dos Compson, é Jason também. Esse Jason, a história se passa em 28, como eu falei, então é um dia antes da narrativa da primeira parte de Bendy. E Jason, ele é o quê? Ele é aquele que foi excluído. Ele achava que ele tinha potencial, só que ele nunca gostou muito de estudar, mas ele tinha planos para ele tinha planos de começar um negócio, e ele foi impedido porque seu pai morreu, e ele ficou sob seus ombros. Aí uma série de tragédias foram afastando outros membros da família, ficou sobre os ombros dele cuidar financeiramente da sua mãe, da sua sobrinha e da criadagem da casa, como ele chama. Então ele trabalha numa loja, trabalha insatisfeito, ele é um dos personagens mais interessantes que eu já vi na literatura, porque ele é muito cheio de raiva, muito cheio de ódio. Ele ele tem raiva de tudo, ele tem ódio de tudo, ele tem raiva da sua família, ele tem raiva da sua condição, ele é machista, ele é racista. A terceira parte do livro é narrada do ponto de vista de Jason Compson, e envolve principalmente ele e sua sobrinha, que se chama Quentin também, ele tentando provar que ela é uma promíscua. Basicamente isso, ele fica atrás perseguindo, e há muitas situações tensas nessa terceira parte, muitas discussões familiares. Ele não se importa de dizer palavras duras, ele é muito sádico, ele sente um prazer especial em destruir a oportunidade dos outros, porque já que as oportunidades dele foram destruídas, então ele é uma pessoa incapaz de ter o mínimo relacionamento. Aonde ele chega, aonde ele vai, ele maltrata as pessoas, seja com gestos, seja com palavras. E ao mesmo tempo ele é um pobre coitado, uma pessoa sem nenhuma perspectiva. A quarta parte, por sua vez, só voltando, na terceira parte você começa a juntar, e aí você vai atuando muito em retrospectiva. Você vai lendo, e cada informação que o Jason dá, você volta. Então é isso que significava naquela primeira parte do Bendy Compson. Então era isso que o Quentin, na segunda parte, porque você fica meio confuso. Quentin tem duas pessoas chamadas Quentin, a menina, a sobrinha, e o Quentin, irmão. Então era isso que o Quentin dizia na segunda parte. Você começa a agir em retrospectiva e seu cérebro começa a trabalhar mil. Então na terceira parte foi que, assim, não sei se vai funcionar da mesma forma para você. Talvez você seja mais perspicaz e entenda logo desde a primeira ou a segunda parte. Mas comigo começou a fazer sentido mesmo. E aí eu comecei a ver a genialidade da obra na terceira parte. E aí na quarta parte você continua a acompanhar. A quarta parte se passa no dia 8 de abril de 1928, é um domingo de Páscoa. E só voltando à terceira parte, eu lembrei agora, eu falei que era uma sexta-feira da paixão, e meio que o Jason ele enfrenta uma via crucis para atingir esse objetivo, que não é muito nobre, mas você acompanha, digamos assim, a via de sofrimento do Jason. No domingo da Páscoa, a gente acompanha a ida de Dulce, que é a empregada negra. Ela é já uma senhora de idade, ela é empregada da casa desde que os Compson, todos esses, né, o Jason Filho, o Quentin, a Cady e o Bendy, eram crianças. Ela que ajudou a criar todos eles. Ela tem seus filhos, tem seu marido. E você acompanha a ida dela com sua família e com o Bendy para a igreja no dia de Páscoa. Então, ao mesmo tempo que você vai vendo as coisas a partir da perspectiva dela, apesar de ser uma narrativa em terceira pessoa, uma narrativa um pouco mais clássica,
você vai acompanhando também o que Jason vai fazendo, as peripécias e as maldades de Jason, e você vai entendendo a que ponto de degradação chegou a família Compson. Então é uma família que era orgulhosa por ter uma imagem perante a sociedade, por ser rica, e ela começou essa derrocada. Alguns dizem que foi com o nascimento do Bendy, que é um retardado mental, e eles tinham muita vergonha disso, o Jason pai e o Jason filho. Eles têm vergonha porque tinha um filho ou um irmão daquele jeito, o comportamento de Cady, a pobreza em que eles ficaram depois de terem que vender as terras para financiar o estudo do Quentin. Então você vai vendo como a família vai se despedaçando, e só quem se mantém firme, quem se mantém inabalável, com sua fé inabalável no meio disso tudo, é a Dulce, porque ela fica de fora, né? Ela, apesar de estar envolvida em todos os problemas da família, ela tem a sua própria família, vive com simplicidade, consegue escapar da loucura que é aquela família. Então, a quinta parte, que foi adicionada, como eu falei, alguns anos depois, é um apêndice no qual o Faulkner ele coloca meio que uma cronologia da família Compson, quem foi o Compson avô, quem foi o Compson bisavô, e vai explicando mais ou menos o papel de cada um dos membros da família, fala do pai, fala da mãe, e fala de cada um dos irmãos. Então você consegue, ele fez, digamos que para ajudar na compreensão do que é a família Compson. Quando eu lia, eu até coloquei isso na resenha, o que eu ia pensando, eu ia lembrando, era daqueles testes que você faz de listening em inglês, de listening avançado. Se você já fez algum teste desse, você vai saber o que eu estou dizendo. Quando você faz um teste no limite da sua capacidade. Você está ouvindo lá naquela sala, às vezes 2, 3 pessoas ao seu lado, e você fecha os olhos ou mantém os olhos abertos, mas você tem que dedicar toda a sua atenção para aquele diálogo. E às vezes é um diálogo que tem, quando é nível avançado, tem 2 ou 3 diálogos, ou 2 ou 3 fontes de informação simultaneamente, tem buzina, tem um rádio que está dando uma notícia, tem 2 adultos conversando, chega uma criança e faz uma pergunta, e você sabe que de algum lugar ali vai vir uma pergunta e você tem que ir acompanhando. E você começa a ficar tenso, porque você tem que manter toda a sua atenção para aquele diálogo. Você começa a ficar também desesperado, porque às vezes você perde uma palavra e acha que aquela palavra pode ser crucial, mas aí vem a pergunta e você percebe que não, que você conseguiu. Você fica feliz porque conseguiu, mas aí de imediato você aumenta a tensão, porque você sabe que você nem pode parar para comemorar, e continua, você termina o teste numa tensão imensa, porque é difícil, mas ao mesmo tempo você termina feliz porque você conseguiu sair bem sucedido. Mas você tem a consciência de que se aumentasse um pouquinho a dificuldade, se uma frase diferente do que foi, ou se você tivesse se distraído um pouquinho, você teria perdido, teria sido um fracasso total na prova. Essa é mais ou menos a sensação que eu fui tendo ao ler O Sonho e a Fúria. Eu sabia que estava lendo algo precioso, algo muito difícil. Como eu falei nos 2 primeiros capítulos, eu fui lendo meio desanimado, mas aí depois eu fui começando a amarrar, mas eu fui vendo que eu tinha que dedicar toda a minha atenção. Eu ficava feliz porque estava conseguindo, mas tenso, porque a qualquer momento eu poderia perder o fio da meada. Eu consegui compreender tudo que está na obra? Certamente não, esse não é um livro para uma leitura. O próprio Faulkner, alguém perguntou a ele uma vez que conselho ele daria para pessoas que leem 2, 3 vezes os seus livros e não entendem. E aí o que foi que ele disse? Leia uma 4ª vez. Então ele gostava, ele tinha essa... o que ele entendia como literatura era isso, uma literatura intrincada, difícil, que forçasse o leitor a pensar. Então, O Sonho e a Fúria não é um livro para ser compreendido, para ser devorado em uma só leitura. É um livro para ser relido, e aí você começa a ligar as coisas, aí na 3ª vez você entende mais um pouquinho. Então, certamente é um livro para o qual eu vou voltar. Então, e aí só uma última observação sobre o título.
O Som e a Fúria vem de uma citação de Macbeth, de Shakespeare, em que ele fala da vida, dizendo que a vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, sem significado nenhum. Então aí fica fácil de identificar que o idiota, né, provavelmente é o Benji Compson, é ele que conta, ele que narra, ele que é um dos poucos que sobrevive à saga, né? Ele mantém a sanidade justamente porque ele não tem consciência das coisas. Então ele foi passando por toda aquela loucura e ele se manteve o mesmo, se manteve a mesma pessoa, só foi acumulando memórias, muitas delas dolorosas. Essa é uma possível chave de interpretação para esse título de Faulkner. Certamente há outros, mas esse não é o objetivo desse vídeo. O que importa é, se você se sentiu assustado, você já começou a leitura e desistiu porque ficou apavorado pelo primeiro capítulo, aqui vão duas observações. Primeiro, o segundo capítulo talvez seja pior, você se sinta mais desesperado ainda. Mas a terceira é que, imagine que você está vendo um iceberg, mas com muita neblina, com muito vento, muita chuva, então você não consegue ver direito nem a ponta do iceberg. Mas se você conseguir chegar até o iceberg e começar a explorar, você vai ver que há muito escondido por trás dessa maravilha desse livro. Insista, se você tem medo, nunca nem começou, tente, mas vá até o fim, vá com 100% da sua atenção. Saiba, é um livro desgastante, mas é um livro muito recompensador, é Faulkner na sua melhor forma. É isso aí, obrigado pela atenção, se gostou, curta e até a próxima.